Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o canal Bruxaria Tradicional PR. Eu sou o Bruxo Lupus, também conhecido como Bruxo Roberto de Souza, e hoje nós estamos iniciando um novo quadro no canal. Eu fiz uma votação no grupo, no WhatsApp, né? Para quem quiser, inclusive, participar do nosso grupo no WhatsApp, é só falar comigo, né? Diretamente pelo Facebook, ou então mandar uma mensagem lá na página do Facebook, Bruxaria Tradicional Brasil. Quero participar do grupo, a gente manda o link para vocês, né? E a gente já divulgou bastante esse link do grupo também. A gente pode voltar a divulgar agora que a gente está retomando o canal numa nova série de vídeos, né? E essa nova série de vídeos vai ser sobre este livro, o livro Um Guia à Bruxaria Tradicional, né, que é do Christopher Orapello e da Tara Love Maguire. Eu tô falando aportuguesado mesmo, tá, gente? Que é Christopher Orapello, Tara Love Maguire. Enfim, um guia à bruxaria tradicional, a vassoura, o cajado e a espada, né? O caminho de 6 desdobramentos e a paisagem oculta. A gente vai estar discutindo sobre esse livro, tá, gente? Que é o primeiro livro de bruxaria tradicional em português publicado no Brasil, né? E a gente tem que falar sobre ele, e a gente tem que falar sobre os pontos positivos, os pontos negativos, e se ele é um livro a ser seguido, e se depois de você ler esse livro, se você se torna um bruxo tradicional ou não, se você faz o que está nesse livro, se isso te torna um bruxo tradicional ou não, né? E a gente vai falar sobre cada um dos pontos de que esse livro aborda. Cada um dos pontos, tá, gente? Não é divulgação do livro não, até porque a gente vai falar mal do livro também, tá? E hoje é o nosso primeiro vídeo sobre ele, né? O nosso primeiro vídeo sobre esse livro abençoado. Como eu sempre digo a todo mundo que me procura, se eu seguir 300 livros, eu vou ser um bruxo tradicional, eu vou fazer as coisas corretamente, eu indico sempre cursos. Por que eu indico cursos? Porque eu, pelo menos, quando ministro cursos pagos, eu acompanho. Então, eu acho que é necessário uma coisa humana, né? É necessário uma coisa humana. Para você se tornar um bruxo tradicional, tradicionalmente é necessário o acompanhamento de um mestre, né? Agora, as pessoas estão querendo mudar isso de alguma forma, eu já não posso fazer nada, né, gente? É melhor ir para a Wicca, né? Que existe auto-iniciação na Wicca, é outra coisa. Mas vamos lá. Está até marcado aqui do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 1, né? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de divulgar para os amigos, para a família, né? As pessoas da sua família que se interessarem por bruxaria. Vamos falar de bruxaria real, vamos falar de bruxaria tradicional, né, gente? Acho que todo mundo sabe que esse não é um canal de Wicca, né? Então, é isso. O primeiro capítulo é bruxaria tradicional, tá? Aqui. Primeiro capítulo, bruxaria tradicional. Basicamente falando sobre o que é a bruxaria tradicional, e eu grifei algumas partes que a gente pode estar falando aqui. Então, é basicamente descrito no livro como uma quimera de magia popular, xamanismo, história, veneração ancestral e respeito pelo lugar. Olha, respeito pelo lugar vai ser sempre assim, tá, gente? A gente cita uma parte, eu vou comentar com vocês, né, sobre isso. Respeito pelo lugar realmente uma das questões da bruxaria tradicional. Agora, muito na questão italiana. Por quê? Na tradição italiana, aí eu Stregoni falando de novo, puxando a sardinha pro meu lado, né? Na tradição italiana existem os gênios. E os gênios são seres feéricos, né? Mais amplos do que as fadas comuns, os lasas, e por isso eles são espíritos dos lugares. Geralmente espíritos de lugares naturais, né? Mas todo lugar, seja floresta ou não, tem o seu gênio guardião, né? E aí esse livro basicamente está tratando como o espírito do lugar, né? Vamos lá. Quimera de magia popular. Ok, pode ser considerado, mas não quer dizer que seja... Quimera de magia popular é uma coisa, tá? Que pode ser considerada bruxaria tradicional. Mas a gente podia considerar só magia tradicional, que é mais fácil. Xamanismo. Gente, quando se fala xamanismo, as pessoas sempre confundem
com tradição indígena da América do Norte, que é o que o pessoal da Wicca se baseia muito. E não. Nesse sentido, o xamanismo é cultura, práticas, né, princípios dos povos antigos, dos povos índios, tá, gente? Quando a gente fala índios, a gente está falando de bruxaria tradicional, então a gente está falando de indo-europeus. Agora, claro, esse livro, né, tem seus pontos que eu vou concordar e vou discordar. História, ok. É impossível você ser um bruxo tradicional sem você conhecer história. Veneração ancestral, gente, é muito importante. Aí é uma coisa que eu tenho que elogiar no livro. Realmente o livro ele ressalta isso da bruxaria tradicional, que as pessoas precisam entender. Na Wicca se cultua um deus, uma deusa, né, deuses de diversos panteões diferentes, inclusive panteões não europeus, né, e isso é uma característica da Wicca, que é um tipo de feitiçaria neopagã moderna. Dentro da bruxaria tradicional, essa questão devocional, ela é muito diferente. A gente foca muito mais no culto ancestral, a gente foca muito mais na veneração ancestral, a gente foca muito mais no nosso altar ancestral, que é o larário na estregoneria, tá? E nas outras tradições vão ter cada uma vai ter o seu nome para esse altar. Então a gente vai fazer um feitiço, muitas vezes a gente faz com espíritos ancestrais. Nem sempre a gente convoca uma determinada divindade. E tem tradições de bruxaria tradicional que não tem divindades, tá? Nem toda a tradição de bruxaria tradicional é pagã, mas a gente vai falar sobre isso agora. Vamos aqui continuar discutindo o livro. Duas categorias principais de bruxaria tradicional: tradições de magia e práticas culturais. Práticas culturais, exatamente. As práticas culturais foi o que eu falei agora há pouco, a quimera de magia popular, que é mais fácil chamar de magia tradicional. Muita gente considera a bruxaria tradicional, não está errado. Mas, gente, vamos refinar o nosso conhecimento, vamos dar o título certo às coisas certas. Magia tradicional, ponto. Porque a bruxaria tradicional é ofício, craft, ofício, tá? Então, para não ficar difícil de entender, magia tradicional é uma coisa e bruxaria tradicional é uma coisa. Magia tradicional é uma prática, tipo simpatias que foram passadas de geração em geração, né, que pertencem ao folclore, coisas antigas, né? Enquanto tradições de magia, tradições de bruxaria é realmente a bruxaria tradicional, porque um ofício precisa ser tradição, né? Para poder a gente saber o que a gente está seguindo, o que a gente está representando, para poder a gente exercer um ofício, a gente tem que ter toda uma preparação tradicional. E tem toda uma técnica, né? O princípio é a técnica é o princípio. Guardem essa frase. Vamos lá. Foi aqui as coisas interessantes dessa página. Robert Cochran, 1931 a 1966. Eu adorei eles terem citado o Robert, né? Ou o Roy, né? Que é o verdadeiro nome dele. Mas citaram ele, né, de uma forma embasando o que eles estavam falando. Então, Cochran despontou o cenário inglês em 1963, bem no momento em que a bruxaria vivenciava o Renascimento moderno, nos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Cochran foi um incendiário que amava provocar agitação, conseguindo assim amizades e inimizades. Eu me identifico com isso, sabe? Meu nome é Roberto, o nome dele é Robert, eu acho que a gente... né? Mas ele realmente causou polêmicas na época dele, a gente não sabe se foi por ego ou se foi realmente porque ele queria fazer o que ele considerava correto, mas ele realmente provocou polêmicas. Mas, pulando a parte de Cochran, apenas foi um comentário, né? Aqui, a bruxaria tradicional, como apresentada neste livro, leva a visão de Cochran um passo adiante. Isso é bem verdade, porque Cochran ele tinha um ponto de vista muito liberal, né, com relação à bruxaria tradicional. E ainda necessário, ainda carente de amadurecimento, né? Que a bruxaria tradicional, quando ela surgiu com esse título, né, se opondo às práticas da Wicca, dizendo que era diferente, né, se distinguindo da Wicca, né, ela ainda precisava amadurecer o que era esse título que ela estava se utilizando naquele momento para poder se distinguir da Wicca. E isso está acontecendo agora. Né? Basicamente, esse livro foi publicado em 2019, a gente percebe a partir desse livro o início de um amadurecimento que basicamente está se dando na segunda década do século XXI. Né? Continuando, o que é bruxaria?
O segundo ponto é o que é bruxaria, tá, gente? E aqui é falado novamente dele. Cochrane argumenta que a bruxaria não é paganismo, embora retenha a memória de fés antigas. Isso está no livro Genuine Witchcrafts Defendant. Eu acho que é isso. Que é do próprio Robert Cochrane, que foi publicado em 1963. Gente, isso é real. Quando eu digo que isso é real, isso é muito real. Não é porque você é um bruxo que você é pagão. Não é porque você é pagão que você é um bruxo. Nem todo bruxo é pagão, nem todo pagão é bruxo. Tá, gente? Inclusive, a bruxaria não pertence ao paganismo, a bruxaria não pertence ao cristianismo, a bruxaria não pertence ao satanismo, a bruxaria não pertence a ninguém. A bruxaria é ela própria. Ela é emancipada. E ela sempre foi emancipada. Eu acho que eu falei isso em vários vídeos aí, sobre as tradições de bruxaria no período da antiguidade, que eram emancipadas das religiões sociais. Quando eu digo isso, gente, preste atenção. Eu estou falando uma coisa muito importante. Tanto na antiguidade, quanto na Idade Média, quanto depois disso, a bruxaria sempre foi emancipada das religiões sociais. Quando a Wicca surge, colocando seus feiticeiros como sacerdotes, ela está dizendo que ela é uma religião social. Né? E quando ela se coloca como religião também, porque a gente vai falar também sobre essa questão de bruxaria ser religião ou não, acho que eu já falei, inclusive, mas o livro traz também essa questão. Aqui, os termos bruxo e bruxaria não eram vistos de forma positiva, pelo contrário, eram pejorativos e empregados para denunciar, demonizar e condenar os praticantes ou qualquer pessoa. Então, gente, é isso. Era como chamar uma pessoa negra de macaco, um gay de fruta, de alguma coisa ofensiva, de viado, né? É como chamar uma mulher de puta, perdão. Mas é isso, tá? Era pejorativo, era feio, tá? Chamar um praticante do ofício de bruxo era feio. A gente passou a se utilizar da palavra bruxaria a partir de um movimento de renascimento moderno que passou a acontecer enquanto movimento político também. É um protesto, né? Então a gente se apropriou dessa palavra para se utilizar dela de uma forma positiva enquanto protesto político contra toda a perseguição que nosso povo sofreu na Europa da Idade Média. Tá, gente? Então é bem isso. E ainda sofre até os dias de hoje. Mas a palavra, ela não exatamente nos pertence. Tá? A palavra bruxaria. E eu já falei sobre isso em textos, né? Principalmente um texto que eu postei lá no Bruxaria Tradicional do Brasil, né? Eu acho que esse vídeo está ficando muito longo, eu vou passar essa parte aqui, tá? E depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre bruxaria e soberania. Gente, é muita coisa. Eu tento ser rápido porque o vídeo não é interessante o vídeo ficar muito longo. Mas voltando um pouquinho aqui, só para não ficar nenhuma lacuna, embora retenha a memória de fés antigas, né, que Cochrane, né, argumenta que a bruxaria não é paganismo, embora retenha memória de fés antigas. Gente, o que torna a bruxaria tradicional é o princípio. Nossa técnica são os princípios, tá? E esses princípios são antigos, eles são da época do paganismo, eles são da época do politeísmo. Tá, gente? Quando as tradições de bruxaria tradicional se emanciparam, eram emancipadas desde seu nascimento das religiões sociais, tá? Então, sim, tem esses princípios, é isso que faz a bruxaria tradicional, tá? Que a Wicca ignora completamente esses princípios, até porque não conhece esses princípios, tá? Então é isso bem que diferencia mesmo a Wicca da bruxaria tradicional também, né? Além da questão do culto devocional e ancestral, também tem essa questão dos princípios, né? As pessoas acham que a bruxaria tradicional é aquela coisa certinha, eu tenho que seguir um passo a passo, 1, 2, 3, 4, né? O estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 para poder ser um bruxo tradicional. Não. Graças a todos os nossos ancestrais, nossos pais e mães bruxos da antiguidade, isso não existe. O que existe são os princípios, tá, gente? Quando você conhece os princípios que são os nossos mistérios, as nossas técnicas, o nosso ofício,
A partir daí, você vai praticar a bruxaria tradicional do seu jeito, tá? Mas quando você conhece o princípio, você conhece a tradição. O princípio é a tradição é o princípio, tá? E é isso, parte desse princípio. Eu vou fazer tal coisa, mas vai partir desse princípio. Eu vou pegar esse lápis, mas o princípio é pegar o lápis. Mas não quer dizer que eu tenho que pegar o lápis exatamente assim. A regra tradicional é pegar o lápis. Então eu posso pegar assim, eu posso pegar assim, eu posso pegar assim, eu posso pegar assim. Entenderam? Eu posso pegar assim. Como eu vou pegar o lápis é um problema meu. Isso é uma coisa pessoal minha. Entenderam? Mas o princípio é pegar o lápis. Vocês entenderam o que eu estou querendo falar? Então é isso. Vai ter o princípio. O princípio é faça tal coisa. Mas como vai fazer? Aí você vai desenvolver isso. E isso torna a bruxaria tradicional muito simples. Muito simples. Vocês não têm ideia. Mas muito difícil de praticar para quem está, por exemplo, muito tempo na Wicca, né, que está acostumado com outro jeito de praticar a bruxaria. E para finalizar, é importante entender que, fora dos limites do neopaganismo moderno, a bruxaria não diz respeito à deusa ou a uma deusa, não diz respeito ao deus ou a um deus, não se refere a celebrações sazonais que comemoram os ciclos da vida, morte e renascimento, não se refere a buscar uma boa colheita, literal ou metaforicamente, não significa viver o passado ou dançar cobrindo-se com um manto enquanto bebe vinho ou se usa flores no cabelo, nem mesmo guarda uma relação necessária com o paganismo. A bruxaria diz respeito à soberania. Isso não está perfeito, o texto, mas está bom. O texto está bom, né? E eu acho que isso vai iluminar a mente de muita gente que acredita de alguma forma que os paleolíticos cultuavam determinada divindade feminina e que ali nasceu a bruxaria, né? E que por isso a bruxaria é a Wicca é a bruxaria, né? Eu acho que as pessoas precisam acordar para o que é a bruxaria com relação a isso. E aí aqui já está tudo dito, né, gente? Já está tudo dito. Por exemplo, eu poderia ser um bruxo tradicional italiano, um bruxo tradicional de estregoneria, como sou, sem cultuar Diana. Sem cultuar Diana, sem prestar homenagens a Diana, apenas respeitando Diana. Eu preciso cultuar, contemplar, comungar, me comunicar de forma totalmente obrigatória com meus ancestrais. Não tem como não fazer bruxaria se não for com relação com os ancestrais, né? Mas eu não preciso fazer ritos sazonais, não preciso fazer um monte de coisa, gente. Um monte de coisa que o texto aqui já falou, né? Então, se eu for contar para vocês, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer um dia a dia, para vocês verem como é o dia a dia de um bruxo tradicional, né? E que a gente não fica, ó Deus, né? Que no caso da minha tradição é Diana. Não fico, gente, pelo amor de todos os ancestrais. Eu não fico, ó Diana pra lá, ó Diana pra cá. Não, não fico. E é muito mais importante para mim, muitas vezes, fazer costumeiras, né, cíclicas, né, repetidas oferendas aos ancestrais do que a Diana. O nosso próximo ponto vai ser bruxaria e soberania, tá, gente? Um bruxo tradicional não é certo. Um bruxo tradicional é um bruxo. Por isso que um bruxo tradicional, sendo um oficiante, um praticante do ofício, ele não é e jamais será um sacerdote. Essa palavra é equivocadíssima. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Esse livro vai render bastante coisa. Esse vídeo já deve estar enorme. Um beijo. Até o próximo vídeo que a gente vai falar sobre bruxaria e soberania ainda, sobre esse livro, Um Guia à Bruxaria Tradicional. Se você quiser acompanhar nossas discussões com mais propriedade, compre o livro, não é propaganda. Não é propaganda, é apenas para facilitar as discussões sobre o livro. Tá, gente? Um beijo do Bruxo Lupus. Não esqueça de deixar o seu like, né, compartilhar esse vídeo, divulgar o canal. E vamos que é bruxaria tradicional, é bruxaria regional, como diria Guilherme.